Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 14, parte 3. O divórcio começa na mente. Vamos dar continuidade à história de um casal que tinha se casado há pouco tempo e já estavam pensando em divórcio. O marido, ele tinha um medo que se tornou uma obsessão, achando sempre que ia ser deixado pela esposa, achando a todo momento que ela ia abandonar ele ou trair. Então, eles tinham por volta de 3 meses, eu acho que eram 3 meses, depois eu confirmo. Eles tinham por volta de 3 meses que estavam juntos e já estavam pensando em separação. E isso para ele se tornou uma obsessão, entendeu? Ele começou a acreditar que ela ia abandonar ele em algum momento e a esposa abandonou lá e pediu o divórcio. Exatamente o que ele temia e acreditava que ela faria. Sabe aquela historinha? Ah, eu tinha tanto medo disso acontecer e aconteceu. Mas era exatamente porque você tinha medo de acontecer que aconteceu. Se você tivesse total confiança de que isso nunca acontecer, não teria acontecido. Vamos lá, o divórcio começa na mente. O divórcio acontece, em primeiro lugar, na mente. Os procedimentos legais vêm depois. Esses dois jovens viviam cheios de ressentimento, medo, desconfiança e raiva. Tais atitudes enfraquecem, esgotam e debilitam todo o ser. Eles aprenderam, porém, que o ódio divide e o amor une. Começaram a compreender o que vinham fazendo com a mente, e nenhum dos dois conhecia a lei da ação mental. Estavam usando mal a mente e atraindo caos e sofrimento. Por sugestão minha, esse casal minha não é minha, tá? É do porque às vezes a pessoa tá pegando agora a primeira vez, tá pensando que eu tô falando que foi eu que sugeri, mas é do autor do livro. Por sugestão minha, o casal voltou a viver junto e tentou a terapia da oração. Começaram a irradiar amor, paz e boa vontade, recíprocos. Individualmente, praticavam projetar harmonia, saúde, paz e amor um para o outro. E todas as noites alternava-se na leitura de livro de salmos. Como resultado desse esforço sincero da parte de ambos e da impregnação do subconsciente com impulsos benéficos, o casamento está se tornando mais belo para eles a cada dia. Aí aqui, gente, fica a lição. Do mesmo jeito que no vídeo anterior, né? Falou sobre a mulher conseguir um marido do jeito que ela queria. Já no quarto casamento, quando ela aprendeu a fazer a prece da forma certa, né? Ela aprendeu que primeiro era o mental, que tinha que visualizar ali. Ele usa muito aqui assim, impregnou o subconsciente com aquela ideia do que ela realmente queria, aquilo veio e aconteceu. Com ele aconteceu na inocência. Ele na inocência, sem saber, ficava todo o tempo na mente, ela vai me deixar, ela vai me trair, ela vai me abandonar, e aí acabou que aconteceu isso. Só que não é porque ela não gostava dele, é porque ele pensava assim, atraiu aquilo. E com a graça de Deus, né, aqui eles foram ajudados e mais para frente o casamento deu certo, né? Eles conseguiram modificar isso através do quê? Do pensamento, da mente, do trabalho diário de reprogramar ali o subconsciente. A esposa que reclama sem parar. Muitas vezes o motivo das reclamações da esposa é que não consegue a atenção. A ânsia legítima de amor e afeição manifesta-se de uma maneira que afasta ainda mais o companheiro. Aquela coisa da pessoa estar cobrando o amor e aí é que o outro não dá mesmo, né? Dê atenção e demonstre apreciação pela esposa. Faça-lhe elogios e exalte seus pontos fortes. Outro tipo de reclamação reflete o desejo de fazer com que o companheiro se encaixe em um determinado molde. Poucas maneiras são mais rápidas para afastar o companheiro, quando você tenta moldá-lo, né? Esposas e maridos devem estar de guarda para não se transformarem em coveiros, procurando sempre pequenas falhas e erros um no outro. Muito melhor será que deem atenção um ao outro e elogiem as qualidades positivas e maravilhosas um do outro. Aqui ele está dando exemplo de diversas personalidades, né? De como você lidar. Foi primeiro a esposa que reclama sem parar.
E agora ele vai falar sobre o marido macambúzio. Se começa a ficar emburrado ou mórbido contra a esposa por causa de coisas que ela disse ou fez, o marido está psicologicamente falando, cometendo adultério. Um dos sentidos do adultério é a idolatria, que significa dar atenção ao que é negativo e destrutivo, ou unir-se mentalmente a isso. Quando em silêncio ele alimenta ressentimento contra a esposa e vive cheio de hostilidade contra ela, esse marido comete adultério. Não está sendo fiel aos votos matrimoniais, que são os de amá-la, protegê-la e respeitá-la por todos os dias da sua vida. O homem caladão, amargurado e ressentido, porém, pode também engolir suas observações violentas, controlar a raiva e fazer um grande esforço para ser atencioso, bondoso e delicado. Habilmente, pode ignorar as diferenças. Com elogios e esforço mental, pode se livrar do hábito do antagonismo, embebendo o subconsciente com pensamentos de paz, harmonia e amor. Vai descobrir que viverá melhor, não só com a esposa, mas também com todas as outras pessoas em sua vida. Adote uma postura de tolerância. No fim, você encontrará paz e harmonia. O grande erro. É um grande erro discutir seus problemas ou dificuldades matrimoniais com vizinhos e parentes. Dessa água eu bebi. Eu reclamava demais para as pessoas. Eu fui cabeleireira por quase 15 anos. E cabeleireira é que nem manicure, né? A gente é como psicólogo. Conversa demais. O cliente se abre demais, as clientes se abriam demais. Mas eu também me abria demais com elas. Então, a Maria falava muito mesmo. Hoje eu reconheço que é um padrão ancestral. Porque a minha mãe ainda é assim até hoje, entendeu? Toda hora ela tá falando do meu pai, toda hora ela tá falando do meu pai. E eu fazia o mesmo, né? Eu vinha ali repetindo, sem perceber. Ah, mas é porque o meu marido era excelente, era maravilhoso, mesmo assim eu falava dele? Não. Mas que não fosse, mesmo que ele não fosse o que eu queria que ele fosse, né, na época, o que eu queria, mas não era o que eu pensava dele. Porque se eu pensasse bem dele, ele seria. Mas digamos que eu era como o rapaz do divórcio anterior, né? Que eu pensava que ele não gostava de mim, que eu pensava que ele não me amava, que não me valorizava. Então era exatamente isso que eu tinha na época, né? Então nessa época, que não são os dias atuais, era exatamente isso que eu recebia. Mas tinha precisão de eu estar falando para os outros, de estar reclamando? Quanto mais eu reclamava, mais eu criava, mais disso eu criava. Aí, no caso, eu consegui dar uma parada mesmo. Eu parei totalmente. Tanto que às vezes eu tô ali várias pessoas contando como é seu marido, não sei o quê, e eu só. Porque também eu não vou fazer boa propaganda, né? E eu não tenho nem do que reclamar mais. Então, se eu for ficar falando só as qualidades, aí também a gente não vou, né? Eu só fico só escutando. Ah, é assim mesmo. Ah, é verdade, são assim, pronto. Eu não expresso muito minha opinião mais não. Mas a minha mãe não conseguiu quebrar esse ciclo. Ela ainda tá, ó, mais de 50 anos de casada do mesmo jeito. Vou repetir. O grande erro é discutir seus problemas ou dificuldades matrimoniais com vizinhos e parentes. Vamos supor, por exemplo, que a esposa diz a um vizinho: o John trata minha mãe de maneira abominável, bebe demais e frequentemente me insulta e me maltrata. A esposa está degradando e amesquinhando o marido diante dos olhos de todos com quem conversa. Além disso, enquanto fala e insiste em falar dos defeitos dele, cria efetivamente estados em si mesma. Quem está pensando e sentindo isso? Ela. E como pensamos e sentimos, assim somos. Parentes, via de regra, dão-nos conselhos errados. O conselho é, em geral, tendencioso e preconceituoso, porque nunca é oferecido de forma impessoal. E qualquer conselho recebido que viola a regra áurea, que é também uma lei cósmica, não é bom e nem válido. Vale ainda lembrar que até hoje não houve situação de dois seres humanos vivendo sob o mesmo teto, sem choques de temperamento, períodos de mágoas ou tensão. Ou seja, acontece, alguma coisinha tem que acontecer. São dois seres humanos vivendo no mesmo ambiente, né? Com personalidades, com coisas diferentes. Jamais revele para os amigos o lado triste do seu casamento. Mantenha as brigas para si mesma e evite criticar e condenar o seu parceiro.
Eu aprendi. Bora aprender também?